A Espanha anunciou hoje a retirada permanente de seu embaixador em Israel, intensificando as tensões entre os dois países. Guy Azriel, nosso correspondente sênior, conta mais. Sim, é mais uma medida formal, mas também muito simbólica por parte do governo espanhol. Isso realmente aponta para um novo ponto baixo nas relações entre Espanha e Israel. Certamente desde o ataque de 7 de outubro, com a decisão do governo espanhol de encerrar o mandato do embaixador da Espanha em Israel. No entanto, devemos dizer que o embaixador já está de volta a Madrid desde setembro do ano passado. E essa decisão apenas iguala à decisão tomada por Israel já no ano passado de chamar seu embaixador de volta de Madrid para Jerusalém. E essas ações acontecem em meio a relações muito tensas entre esses dois países desde o ataque de 7 de outubro. Já vimos declarações muito polémicas do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez apenas um mês após o ataque de 7 de outubro, citando a perda de vidas palestinas, sem demonstrar muito interesse pelo sofrimento aqui em Israel. Depois veio o reconhecimento espanhol de um Estado palestino e o embargo de armas a Israel. Então Israel retaliou anunciando dois ministros espanhóis como personas non gratas aqui em Israel. E assim, isso acaba sendo um desenrolar dos fatos muito natural. E devemos também dizer que as ações da Espanha sob o extremista Pedro Sánchez não são direcionadas apenas a Israel. Também vimos divergências muito claras ou controvérsias entre a Espanha e os Estados Unidos sob o presidente Trump. Desde a decisão de realizar essa operação no Irã, também vimos críticas dentro do governo de Sánchez contra outros líderes europeus que adotam uma postura diferente em relação a Israel e à guerra, como a Alemanha. E assim, finalmente, o mandato da embaixadora Anna Solman chega ao fim e as relações entre os dois países, por enquanto, serão gerenciadas por encarregados de negócios em ambos os países. Preciso perguntar, qual o problema da Espanha com Israel? Isso é política, Ariel. Acho que a Espanha foi influenciada pelo estilo latino-americano, e é assim que funciona na América Latina. Nós temos o mesmo país, o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma sociedade. Mas um lado, seja direita ou esquerda, vence uma eleição com 50,1% e toda a política em relação a Israel muda completamente. Já vimos isso várias vezes. No Equador, Bolívia, na Argentina, claro, da esquerda para a direita, e na Colômbia, da direita para a esquerda. Colômbia, um país que teve relações e cooperação militar com Israel por décadas. Mas aí entra Gustavo Petro, da extrema esquerda, e simplesmente muda toda a política de uma hora para outra. Estou preocupado que vamos começar a ver isso além da América Latina, e ver esse padrão em partes da Europa e, claro, nos Estados Unidos. E devemos ficar muito preocupados com isso. Acho que é isso que estamos vendo na Espanha. Mas, novamente, isso pode mudar na próxima eleição, com um governo diferente chegando ao poder. Israel enfrenta desafios maiores na opinião pública do Ocidente, inclusive na Espanha. Mas, novamente, vejo isso como um problema político e de governo, não necessariamente um sinal de algo mais profundo. Certo, mas então existe o elemento político que, obviamente, dita muito do pensamento, muito da tomada de decisões. Mas você sabe, existe um termo que diz: onde você se senta é onde você se posiciona. Com certeza. Você assume o cargo de primeiro-ministro ou de liderança e lidera um país. Você também precisa cuidar dos interesses de segurança nacional do país. A Espanha é um dos cerca de 2 dúzias de países, a maioria na Europa, que acusaram abertamente o Irã de atividades nefastas, de coletar informações e de planejar ataques em seu território. Por que não? Talvez nem mesmo a Espanha. Espanha é só um exemplo. Por que não vemos esses países adotarem uma postura ativa contra uma ameaça que está se formando em seu próprio território? Porque eles não veem isso como uma grande ameaça. Ariel, para nós, isso é uma ameaça existencial em Israel. Os estados do Golfo percebem do que o Irã é capaz e avaliam como agir. Mas para um país como a Espanha, se eles olharem para a sua agenda pública, até mesmo para a sua agenda de segurança nacional, o Irã não está no topo da lista de ameaças, aliás.
Claro, a Ucrânia também não está. A questão da Espanha e sua política de segurança nacional vai muito além de Israel. Este é o único país na OTAN que resiste em se comprometer a gastar 5% do PIB em defesa. Obviamente, isso enfurece Donald Trump, e ouvimos isso dele novamente hoje. Ele está furioso com isso, e faz sentido não ser o único. A Espanha pode agir assim, porque, como você disse, Ariel, onde você se senta determina onde você se posiciona. E o país está no sudoeste da Europa. Não faz fronteira com a Ucrânia. Não é ameaçada pela Rússia. Então Pedro Sánchez diz: por que devemos ser tolos e gastar 5% com defesa? Donald Trump basicamente diz: vocês estão só fazendo o resto de nós de tolos e otários. E eu vou fazer algo a respeito disso.